Chaitanya Chandra Prabhu, valores dos livros. Quanto pedir, como pedir? Valores fixos ou pedido de doação? Como funciona isso? Na verdade, das duas formas pode ser usado, das duas formas funciona. Você pode pedir um preço fixo pelo livro, é tanto, ou você pode pedir uma doação. No começo da distribuição de livros, na verdade, os devotos costumavam ter um valor fixo pelos livros. Por exemplo, aqueles primeiros Krishna Books que saíram, aquele Krishna Book prateado, que foi impresso no Japão, era $8 um ou $15 os dois. Tinha um preço de tabela, né? O problema de você pedir um preço fixo é que nem todas as pessoas vão ter Lakshmi suficiente para pegar os livros. E aí a gente cai num outro ponto importante. Você distribuir os livros para uma pessoa interessada, ele deve ter sempre prioridade sobre o aspecto financeiro. Então, se você para uma pessoa que realmente está interessada no livro, independente da pessoa ter R$20 ou a pessoa ter R$2, você deve dar o livro para ela, sempre, em todos os casos. É mais raro encontrar uma pessoa que está realmente interessada no livro do que uma pessoa que pode dar uma contribuição maior. Então, sempre que a gente encontra uma pessoa que quer o livro, está interessado no livro, você vê que vai ler o livro, mas não tem o dinheiro suficiente, sempre dá o livro para a pessoa. Porque, enfim, essa pequena perda financeira, né, que a gente pode incorrer, pode fazer com que essa pessoa deixe de se tornar um devoto, né? O que é mais importante, né? Então esse é um ponto importante. Sempre que você encontra uma pessoa interessada, sempre dá o livro para ela. Meu Guru Maharaj, ele conta essa história de que ele estava fazendo Sankirtan, ele estava começando ainda no movimento, e ele parou uma pessoa na rua, né? Ele tinha um Bhagavad Gita, ele ofereceu o Bhagavad Gita para esse senhor, e o senhor ficou bem interessado no Bhagavad Gita, mas ele não tinha dinheiro suficiente, tinha lá metade talvez do valor, do preço, né, do Bhagavad Gita. E aí ele não vendeu o Bhagavad Gita para ele, porque ele não tinha o suficiente. Ele falou que naquele dia Krishna maciou eles duramente, ele não vendeu nenhum livro aquele dia. Ficou o dia inteiro lá e foi um dificílimo o Sankirtan, né? E aí ele falou que depois daquele dia ele aprendeu, ele nunca mais fez isso. No dia seguinte apareceu um outro senhor, uma situação similar, ele deu o livro para ele e naquele dia o Sankirtan fluiu bem. E é assim que funciona, né? Porque Krishna manda as pessoas pra gente, pessoas que estão em busca desse conhecimento, que vão se beneficiar com esse conhecimento, aí por causa de R$2, R$3, R$5, você não dá o livro para a pessoa, Krishna não vai ficar muito feliz com isso, né? E esse pode ser o resultado. Então, sempre dá o livro para a pessoa. Mas aí a gente tem a questão que quando você começa as pessoas, se você pega algumas pessoas em sequência que não têm dinheiro suficiente, você dá o livro para ela, e se você está fazendo com preço fixo, como que você vai cobrir isso depois, né? Porque as pessoas sempre vão dar aquele preço que você está pedindo, né? Elas nunca vão dar mais. Então, muito daí surgiu essa questão das doações, porque as doações ela oferece uma solução mais flexível. Da pessoa que pode dar mais, ela dá mais, a pessoa que pode dar menos, dá um pouco menos. Então isso permite que você equilibre as contas, né? Algumas pessoas, você tem um livro que custa R$5, por exemplo, e que você precisa distribuir por 10. Algumas pessoas vão dar 20, 30, outras pessoas vão dar 7, vão dar 5, e aí com isso você equilibra, né? Esse é o sistema das doações. Outra vantagem das doações é que todas as pessoas elas saem com uma boa impressão, porque cada um dá aquilo que pode ou aquilo que quer pelo livro, então ninguém sai queimado achando que pagou caro, que você extorquiu ele e assim por diante, né? Uma coisa que ajuda muito quando você pede doações é você dar uma lista de valores. Então, por exemplo, digamos que você precisa de R$10 por cada livro, certo? Então você pode dizer para a pessoa, algumas pessoas dão 20, outras pessoas dão 15, outras pessoas dão 10. A pessoa não vai dar menos que 10 porque ela presume que esse é o valor mínimo, né? Mas muitas pessoas vão dar mais, muitas pessoas vão dar 15, muitas pessoas vão dar 20. Com isso você tem essa margem para poder cobrir livros para pessoas que, só tenho 5. Né? Você pode dar o livro para ela e como algumas outras vão dar mais, você tem essa margem para manter, né, essa média de R$10, né, que nesse exemplo é o valor que você precisaria pelos livros.
Prabhupada deu essa regra geral de a gente distribuir os livros pelo dobro do preço do BBT. Isso como uma regra geral, pode ser ajustado, mas de uma forma geral é uma fórmula que funciona, né? Porque permite que você distribua um bom volume de livros, porque os livros não ficam caros, né? E ao mesmo tempo permite que você tenha um lucro, né, suficiente para manter o templo, né? Então se o devoto consegue 500 no final do dia, distribuindo pelo dobro do preço, ele fica aqui 250 de lucro para o templo, que é bastante razoável, né? Então, essa questão do dobro dos valores dos livros é uma regra geral que normalmente não precisa ser seguida a pé da letra, mas que é uma regra geral uma receita geral que a gente mantém. Uma pergunta importante: como conciliar essa necessidade de nós honrarmos essa instrução, esse sistema de Prabhupada, de cobrarmos o dobro do preço da BBT, como conciliar isso com a necessidade que nós temos também de não desvalorizar os livros? A questão é que o valor que a pessoa vê no livro, ele não está tão relacionado com o valor que ela paga pelo livro, mas ele está mais relacionado com a impressão que o devoto dá para ela. A forma como você se apresenta, a forma como você explica o livro no mantra. Isso que faz a pessoa interessada. Então, nesse ponto, que é o ideal do Sankirtan, que você para a pessoa, você conversa, faz algumas perguntas, faz um pouquinho de conversa para começar uma conversa, uma interação com a pessoa, depois você apresenta os livros, você explica, dá o mantra, né, explica os livros, o que o livro fala e assim por diante. E nesse ponto você faz a pessoa ficar interessada no livro. Certo? A pessoa está interessada, a pessoa está com o livro na mão, ela ficou interessada no livro, quando você pede a contribuição, você dá o valor para ela, isso vai ser natural de ela ficar com o livro. Então porque ele vê o livro como uma coisa valiosa. Se a pessoa te parasse na rua e te desse um iPhone, dá uma contribuição por esse iPhone. Imediatamente você ia dar o que você pudesse, né? Porque você vê como uma coisa valiosa. Pô, esse iPhone custa 2.000 na loja, vou dar aqui 20 reais, eu vou ficar com ele. Pô, o negócio da China, né? O problema de desvalorizar os livros é quando o devoto oferece o livro, ele não consegue convencer a pessoa que é uma coisa valiosa, a pessoa não está interessada, ela não vê valor naquele livro, e aí você fica insistindo, não, dá uma doação, pelo menos R$2, sabe, as moedas, sabe. Isso que é ruim, porque isso faz com que a pessoa veja aquele livro que ela já não quer, né, veja como reduz ainda mais o valor do livro, né, ela vê que é uma coisa que você está dando por qualquer preço, né. Por exemplo, muitos evangélicos eles fazem isso, né? Eles dão os livros deles de graça, né? Então eles param qualquer pessoa, jogam o livro na mão dela, aceite Jesus, né? E a pessoa ganha aquele livro de graça, assim, sem ver nenhum valor naquele livro. O que as pessoas fazem? Jogam no canto, às vezes até jogam no lixo, né? Eles distribuem um volume muito grande de livros dessa forma, mas tem um efeito muito pequeno, né, na pregação deles. Então não é um erro que a gente deve cometer, né? Por isso que a gente tem esse sistema de abordar a pessoa, conversar um pouco, mostrar o livro, fazer a pessoa ficar interessada no livro, e aí sim você pede a contribuição no final, quando a pessoa está interessada. Se você está apresentando o livro para a pessoa e você vê que a pessoa não está interessada, é melhor nem pedir contribuição, sabe? Não, tudo bem, né? Deixa a pessoa ir, sabe? Simplesmente. Insistir na importância do livro. Se a pessoa não está interessada, você pode apresentar um outro argumento, mostrar alguma coisa, falar como esse conhecimento dos Vedas foi estudado por Einstein, por Gandhi, por vários grandes pensadores, sabe? Usar diferentes argumentos nesse sentido. E aí quando você chega naquele ponto em que você vê que a pessoa está interessada, aí você sim pede a contribuição e aí funciona.